para o início do ano. Continue em nossos corações. Primeira reunião do ano, no ano de 2024. Primeira palestra do ano, primeira reunião. Quando nós chegamos aqui, né, quando nós adentramos, já fomos recebidos assim, com aquele calor humano, né? Com aquela recepção calorosa, uma mensagem de Emmanuel. E a mensagem, são duas mensagens, né? Então, uma diz assim, bem parecido com o exórdio de hoje: com amor, Emmanuel, auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, nada de desanimar, não é? Nada de desanimar. E a outra mensagem é de André Luiz, que fala, o título dela é Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Porque tem gente que a gente cumprimenta e a pessoa está mais ou menos, está tão assim, não é? E ela não traz aquela mensagem também para você de carinho, de esperança, de amor, de otimismo. Então ele faz um alerta aqui para a gente quanto às saudações. Aí ele diz, mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Um dia, gente, um dia sem rir é um dia perdido. Até foi postado no grupo, né, um videozinho na época do cinema mudo, onde o casal vai recomeçar a vida. Então ele sai com aquela muda, né? E a companheira do lado, aí ele para, olha para ela e ela está pesarosa, porque vai recomeçar uma nova estrada. E às vezes a gente fica assim, né? É pesaroso, poxa, mais um ano, eita, mas vai ser luta novamente. E ele para naquele momento, olha para ela e faz o gesto para que ela sorria. Enfrentar a nova vida, a nova jornada, o novo momento com otimismo e com alegria e com um sorriso. Então, a mensagem do vídeo, eu até postei no meu particular. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilia os familiares com a sua palavra de entendimento e de esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescente da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Porque a sombra passa, as nuvens escuras passam e o sol está lá pacientemente aguardando, mas ele não deixa de brilhar. Então, na nova oportunidade, a gente começa a ver os novos raios, né, surgindo, porque aquelas ondas escuras, elas passam, elas não ficam ali o tempo todo, né? Então, a chamada aqui é de André Luiz, que está no livro Sinal Verde. Então, muito boa a mensagem, as duas mensagens recebidas aqui na entrada da nossa casa, da nossa instituição. Mas, nós vimos também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no prefácio dele. O prefácio está assinado pelo Espírito de Verdade. E o prefácio do Evangelho, ele diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha que prefácio do Evangelho, trazendo aqui esse manancial para a gente,
como estrelas cadentes para mostrar para a gente um novo horizonte. Porque tem aquela frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, liberta da ignorância, das trevas, né? A partir do momento que a gente conhece essa doutrina maravilhosa, a gente tem essa libertação. Quando a gente descobre que a morte, ela existe apenas para o corpo de carne, mas que a alma, o espírito, ele é imortal, que a gente vai reencontrar com aqueles a quem nós amamos muito, né? Pessoas que perderam agora entre seus entes queridos numa época de tanta confraternização, tudo, porque teve muitos desastres e teve muitos desencarnes, principalmente nos feriados mais longos, nos feriados prolongados, né? Quantas perdas, acidentes de helicóptero, né, nós vimos, né? Acidente num carro de 4 jovens desencarnam juntos dentro do carro, inalando aquele carbono, aquele monóxido de carbono, né? Desencarnaram juntos ali. Aquele outro helicóptero que caiu, né, nas águas e que ainda está lá para ser resgatado. Um ônibus que também foi sequestrado. Olha, são tantas coisas, mas isso não é para a gente ficar nem admirado, né? Porque nós sabemos que existem os resgates, existem as imprudências, né? Existem também, como é que se diz? O karma de cada um, de passar por determinados desencarnes, né? E que nós estamos habitando, isso é uma certeza, um mundo de provas e expiações. Então é a gente orar a Deus, pedir proteção, pedir por esses espíritos que retomaram ao plano espiritual, né? Teve desencarnes no dia de Natal, teve desencarnes no dia de ano. E isso acontece, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Que não tire de nós a vontade de viver, nem deixe habitar em nós a tristeza nem o desânimo, não é? Se envolvendo por essa vibração de dor e de sofrimento. Então, que a gente consiga, através das preces e das boas vibrações, abraçar os familiares dessas criaturas que partiram agora e que também esses espíritos recebam, né, as boas vibrações nossas. Que é importante a maneira como a gente vibra, como a gente encara as dores, as aflições, não é, com resignação, e aí a gente vai ajudar na recuperação dessas criaturas que partiram recentemente para o retorno à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E o prefácio ele continua aqui dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssona vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar nos reinos de Deus. Então, está assinado pelo Espírito de verdade. Então, é um verdadeiro alento para a gente, uma verdadeira alerta para a gente, para como a gente encarar as adversidades, encarar a vida, encarar o dia a dia, né? Nós passamos agora recentemente pelo Réveillon, né? Então, a gente assistindo a televisão, a gente vê assim diversas formas que as pessoas ainda utilizam para querer atrair a felicidade, atrair coisas boas através das superstições. Então, aqui como nós temos a praia de Boa Viagem, né, que é uma praia assim, de acesso fácil a todos nós aqui, aí mostrou uma moça pulando 7 ondinhas. Cada ondinha que vinha, ela dava um pulinho, né, pulando. Então, ela disse que
com aquele ritual, ela esperava conseguir ou atrair a felicidade, o amor, que tudo desse certo na sua vida, não é? Que encontrasse muita paz. Então a gente vê esse simbolismo, né? Essa maneira dela acreditar nisso, que nós respeitamos, mas que também outras pessoas têm outras formas também. Outros utilizam a semente da romã, que diz que dá sorte, né? Comer a semente da romã. Outros fazem lentilha, porque diz que a lentilha também dá sorte. Outros usam amarelo na noite de passagem de ano. Outros usam branco, porque o branco dá paz. O amarelo diz que traz prosperidade. Então, utilizando as cores da roupa, agora interessante que este ano o branco predominou. Os locais, os lugares, foi um alerta dos repórteres dizendo assim, o branco, teve outras cores, mas o branco predominou. Ou seja, nós estamos vivendo uma época de guerras, países se degladiando, se acabando, se destruindo. Então a gente vê dentro das pessoas o desejo de construir a paz, o desejo de contribuir de alguma forma pela paz. Então uma forma delas simbolizarem isso aí seria através da roupa branca, mostrando, eu quero paz. Então uma forma de você mostrar para o mundo, mostrar para as outras pessoas que naquele momento a paz está sendo um elemento mais importante e mais desejado pelas criaturas nesse momento. Então é um momento assim de reflexão muito interessante para a gente, né? A gente observa nas reportagens, na família, né? Na minha família também observei muito branco, na festinha que teve no condomínio, muito branco, a maioria estava de branco. Então isso me chamou a atenção, né? Desse desejo da gente de desenvolver essa paz. Nós que conhecemos a doutrina, né, espírita, né? Nós sabemos que para a gente construir a paz, a gente precisa primeiro trabalhar a paz dentro da gente. Ser pacíficos, nós precisamos ser pacíficos. E nós almejamos tanto pela paz, mas às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes a gente não tem paciência para com um idoso, a gente não tem paciência para uma pessoa que está começando com o processo de esquecimento, de a pessoa perguntar a mesma coisa 5 vezes. A minha família, nós estamos passando por um processo parecido com esse. E que aí, ontem mesmo, foi ontem, minha mãe perguntou mais de 5 vezes, Neide, tem pão em casa? Neide, precisa comprar pão? Neide, eu perguntei se tem pão em casa. E depois, no final, ela ainda foi perguntar ao meu neto 2 vezes se tinha pão. E depois ela foi sozinha andando na cozinha, que ela está com muita dificuldade de locomoção, para ela mesma averiguar se tinha pão, porque ela tinha esquecido que tinha perguntado e tinha esquecido das respostas nossas. Então a gente precisa ter muita paciência, né? E outra coisa, não chegar e dizer, a senhora já perguntou, eu já lhe respondi. Então a gente encarar aquilo ali com naturalidade e responder quantas vezes ela perguntar. Porque quantas vezes ela perguntar é porque ela está querendo saber e ela não recorda que teve a resposta antes, nem que perguntou antes. E a gente tem que ter essa paciência com ela. Então a gente trabalha em nós essa paciência, né? Então assim, as trelas que o idoso faz, né? Que também é difícil para a gente na hora assim de... A gente fica muito preocupado com os acidentes caseiros, né? De o idoso não fazer, não seguir as recomendações, mas porque para ele é difícil também. Ele que tinha toda a sua liberdade, toda a sua independência e agora depende muito e fica difícil a pessoa trabalhar tudo isso dentro do seu raciocínio que está tão comprometido no momento, né? Então a gente tem que ter, um aprendizado para a gente lidar com pessoas doentes, pessoas com sequelas, pessoas com debilidades e principalmente o idoso e a criança, que é teimosa, né? O idoso e a criança são teimosos, né? Nós também somos. Né? Nós também somos teimosos, né? Então, todo esse aprendizado, quando chega no final do ano, a gente se preocupa muito com o ano que passou e se preocupa com o ano que vem, que está chegando, e a gente começa a querer fazer projetos, fazer pactos com a gente mesmo, né? Para que a gente consiga ultrapassar e superar certas dificuldades, fazendo
planejamento, né? Só que planejar um ano é muito difícil, a gente cumprir as metas de um ano, porque fica uma coisa assim de muito longo prazo e a gente se perde na metade do caminho e às vezes a gente chega nem na metade do caminho. Quando a gente vê, a gente está fazendo tudo errado ou a gente não tomou atitudes e não se modificou, né? Então, a mudança tem que ser, a gente sabe que é para a gente mudar e para a gente adquirir novos hábitos, a gente tem que ir com calma e devagar. Porque não é fácil não, as mudanças. Não são fáceis, né? O AA, ele nos recomenda de que devemos viver um dia de cada vez. O dia de hoje por si basta. Porque quando você começa a planejar mais dias, você começa também a trabalhar o quê? Em você? Ansiedade. Ansiedade, aquilo ali não é bom para você, não é bom para a gente. A gente tem que estar com esse quadro de ansiedade, porque a gente quer resolver as coisas da gente, né? Santo Agostinho, ele vivia um dia de cada vez, não é interessante? A recomendação dele, ele disse que todo dia, antes de dormir, o que é que Santo Agostinho fazia? Ele fazia uma retrospectiva do dia que ele passou. Então, os pontos que ele achou que foi falho, que ele não conseguiu fazer verdadeiramente o que ele gostaria de fazer, que seria uma coisa boa. Então ele fazia uma retrospectiva para que no dia seguinte ele retomasse aquele ponto onde ele não conseguiu superar. Então ele trabalhava um dia de cada vez. A gente vê nos programas de televisão, chega perto do final do ano, existe o programa chamado retrospectiva, né? Aí faz a retrospectiva do ano todo. E geralmente essas retrospectivas do ano todo, eles mostram muitos episódios que foram dolorosos para a gente, que foram doloridos, que foram traumáticos, de muita dor, de muito sofrimento, né? Então, se a gente, quando faz esses retrocessos, essa retrospectiva na vida da gente, e a gente se começa a pegar e a pensar nas dores, nas perdas que nós tivemos durante o ano, isso muitas vezes mina um pouco as nossas energias, minam as nossas forças. Então, se passou e eu não consigo modificar, não consigo voltar ao tempo, eu agora tenho que viver o dia de hoje e daqui para frente, não é? E não ficar rememorizando o tempo todo as perdas, os sofrimentos, as angústias, né? As doenças que nós vivenciamos na família. E muitas vezes quando nós perdemos uma pessoa por um sofrimento longo, às vezes a gente fica rememorizando aquele sofrimento. E isso, essa energia, envolve aquele espírito que está querendo se refazer, está querendo se libertar daquilo tudo, mas a memória da gente a gente não esquece. E a gente fica trazendo isso à tona. É como uma fogueira, uma lenha, aqui a gente está sempre botando lenha, sempre botando carvão naquilo ali, rememorizando as coisas ruins, as coisas desagradáveis. Então a gente procurar realmente encontrar forças, né, para a gente vencer e superar esses obstáculos. Então o ano se inicia, eu olho para frente e poderei ver pedras. Mas em vez de eu me apegar nas pedras, eu posso pensar num caminho ou numa forma como eu vou conseguir ultrapassar aquelas pedras. É diferente. É muito diferente isso, né? E não se apegar em si aos obstáculos. Então, por exemplo, pessoas que estão vivenciando no momento de desemprego, separação, luto, né? Então, vai uma nova trajetória agora com isso que aconteceu. Então, agora o que é que eu posso fazer para superar essas dores e ter energia para conquistar coisas boas, saudáveis, alegres e a vida continuar, para ter força para botar meus projetos, meus sonhos em dia. Tem uma música que diz assim, vocês todos conhecem, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Veja aqui, otimismo, né? Dinheiro no bolso, quem é que não quer dinheiro no bolso? Para pagar as contas,
para realizar os sonhos, realizar uma viagem, não é? Pagar os boletos, que hoje a gente só fala mais de boleto, né? Então, até a música traz essa mensagem para a gente dar adeus ao ano velho. Adeus ao ano velho. Feliz ano novo. Então, a gente mentalizar um ano feliz, vida nova, com energia, com entusiasmo, com sucesso. Quando a gente se confraterniza, a gente diz assim, que seus sonhos todos sejam realizados. A gente não diz? Que seus sonhos sejam realizados. Que você tenha muita saúde na sua trajetória. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Deus ilumine as suas estradas, ilumine os seus passos, ilumine a sua família. Vejam quantas vibrações boas, quanto desejo e mentalizações de coisas boas nós desejamos ao nosso semelhante, desejamos ao próximo. Agora, tem pessoa, né, que se faz de vítima, se sente vítima. Tem pessoas que dizem, afinal, não vou me confraternizar com ninguém, não. Eu não tenho motivo para estar me confraternizando, eu não tenho isso. Que não tem o quê? Você está respirando sem um aparelho, você está conseguindo externar seu pensamento, você está conseguindo comer sozinho, você consegue escolher o seu cardápio, dizer o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Você tem a decisão da sua vida. Então, momentos ruins, todos nós passamos. Gente, quer momento pior para a gente do que uma pandemia que nós vivenciamos? Gente, se a gente para relembrar o tempo que a gente ficou preso dentro de casa, o tempo que a gente ficou usando máscara, o tempo que a gente ficou usando gel, o tempo que a gente ficou sem poder visitar a nossa família, sem poder curtir um aniversário, sem poder se reunir com as pessoas que a gente ama, o tempo que a instituição ficou fechada, que a gente começou a se encontrar virtualmente. E hoje a bênção que nós temos de estarmos aqui, abraçando pessoalmente cada um, sentindo o calor humano, sentindo um sorriso juntinho da gente, essa alegria da gente poder sair de casa, escolher vir para a instituição, escolher estar aqui neste momento. Então, outros perderam seus entes queridos, né? Eu perdi meu pai através do Covid. Perdi um irmão no coração, jovem, através do Covid. Perdi amigos através do Covid. Vi crianças e filhos ficarem órfãos porque perderam seus pais através do Covid. Vi seres e seres desencarnando, sendo colocados em valas comuns. Nem para o velório a família poderia ir fazer a despedida, tá lá demonstrando seu afeto, seu carinho, dando força uns aos outros. Nem isso a gente poderia. Então, a gente passou por essa nuvem escura, mas é como a mensagem diz, o sol permaneceu com seus raios para brilhar novamente, iluminar o nosso planeta. Quantas pessoas que precisaram ser entubadas, quantas pessoas que precisaram dos tubos e não tiveram, quantas pessoas que trabalharam exaustivamente nas máscaras sangrarem e machucarem os seus rostos, profissionais se revezando de uma forma desumana, muitos na linha de frente também pegando doença, e nós estamos aqui relembrando todos esses momentos
e dizendo graças a Deus que tudo passou. Porque uma mensagem de Maria para Chico diz: isso também passa. Tudo passa nesta vida. Passam as dores, passam as tristezas, passam os sofrimentos e passa também a alegria. Nós temos momentos de felicidade, momentos alegres, porque serve de refrigério para as nossas almas, para os nossos espíritos. A gente sente um pouco dessa alegria e a gente almeja manter esta sensação de alegria e de liberdade dentro da gente, porque a gente experimenta ela e sabe que é possível viver esse tipo de sentimento. Quando a gente descobrir através da doutrina dos espíritos de que existem mundos felizes onde o mal não predomina, onde não tem inveja, onde não tem o egoísmo. E aqui nós sabemos entre nós que a chaga da humanidade é o quê? O orgulho e o egoísmo, que é o que mais nos prende à dor e ao sofrimento. São essas imperfeições que nós ainda lutamos em abraçar, em segurar isso aí. Então a gente precisa realmente, sabe, buscar essa força no Evangelho de Jesus. No capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 12. Olha o que é que eles dizem para a gente. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como o prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Esses motivos de resignação, é importante a gente parar um pouquinho e refletir, porque quando a gente passa por um grande padecimento, uma grande dor, se a gente não encontra a causa no momento presente, remonta a reencarnação e a gente vai descobrir. Se a gente não tem condições de saber agora, mas quando a gente retoma ao mundo espiritual, a gente é informado de tudo. A gente fica consciente do porquê que a gente passou por essa pandemia, passou por esse sofrimento, passa pelo câncer, passa por outras e outras doenças que são mutilantes, que acabam com a vida da gente aqui, não é? Traz muita dor e muito sofrimento. Então ele diz aqui, resgates, felizes daqueles só. Se eu tenho uma grande dívida e o credor me dá uma oportunidade de fazer um parcelamento, quando eu faço esse parcelamento para pagar esse débito, o que é que vai acontecer? Eu vou passar um tempo privado, não vou? Vou passar um tempo apertado. Eu vou passar um tempo sem poder fazer outras coisas, porque naquele momento eu vou estar pagando, quitando um débito meu do passado. Então a gente fica feliz, olha, eu estou apertado, está faltando as coisas aqui, mas eu estou feliz porque eu estou conseguindo pagar e vou me livrar disso aí. Então aí a gente começa a entender, felizes por se encontrar sofrendo. Então a gente encontra a justificativa dessas palavras, né? Aí ele diz, deveis, pois, sentir felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora e que vos garantirá a qualidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar
do seu credor não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Estaremos livres. A gente vê também que a gente pode quitar muitos débitos nossos do passado, não só através da dor e do sofrimento, mas também através do amor. Já ouviram isso? Que a gente pode quitar através do amor? Como assim, através do amor? Praticando o bem, fazendo a caridade, amando ao seu próximo verdadeiramente. Qual o exercício aqui que a Casa Espírita nos propõe a fazer? Bem leve, né? Ir na Casa de Maria, lá, né? O orfanato, Lar de Maria. Tem o Cristo Redentor, que é de idosos, não é isso? Tem a distribuição dos enxovais, tem a distribuição das cestas básicas e tem diversas tarefas que a pessoa pode fazer. A evangelização, a sopa, não é? Para as vovozinhas, para o pessoal assistido aqui pela nossa casa. Tudo isso são tarefas e que a gente está o quê? Trabalhando o quê? O amor dentro da gente, desinteressadamente, sem esperar recompensa nenhuma. Eu me lembro que outra instituição que eu fazia parte, lá tinha 3 vezes ao ano uma visita a Miroeira, ao Hospital da Miroeira, que é os pacientes com hanseníase, né? Muita gente tinha pavor, porque era muito desconhecido, né? A doença, então a gente tinha medo assim, de pegar, do contágio, tudinho. Mas a gente descobriu de que todos eles, nenhum receberam o contágio dentro do hospital, não. Foi na sociedade, foi na rua, foi em casa, né? Foram para lá para se tratar. E a partir do momento que a pessoa começa a ter o tratamento, né, ele já fica imune, ele já não passa mais o vírus para a gente. E aqueles que estão em situação mais graves ficam no isolamento, então não tem visita, por conta justamente do risco. Então a gente ia, conversava com eles, distribuía a cesta básica, tem o centro espírita lá dentro, como tem em outras igrejas. A gente terminava com uma reunião, uma palestra, né, com eles ali. Também tivemos a oportunidade de conhecer e de desenvolver um trabalho dentro do presídio Aníbal Bruno, e outras pessoas que não entendiam diziam: mas está lá com os presos, olha, e rebelião? E se acontecer com vocês lá? Então, se a gente ficar pensando nessas coisas, a gente não sai do canto, porque a gente pode também pensar: se eu sair aqui, eu posso ser assaltado aí na esquina. Então, se a gente colocar esses impedimentos, esses empecilhos, a gente não faz nada, vai ficar de braço cruzado, refém, né, da violência, refém do medo. Então, a gente tem que ter as precauções, né, a gente os cuidados, mas não deixar de fazer o bem por conta disso. Então diversas formas que você tem de exercitar esse amor, de trabalhar isso aí, amar ao próximo como a si mesmo, né? Existem também as adoções, existem diversas outras maneiras. Eu tenho uma amiga espírita, ela adotou 3 crianças, hoje os meninos dela já estão adolescentes, jovens e adolescentes. Então, uma forma também de ajudar essas criaturas e de se ajudar também, porque quando a gente faz um ato desse, a gente primeiro está trabalhando o amor dentro da gente. Existe a possibilidade de amar aquele ser como se fosse filho natural nosso, de viver essa experiência, né? De tirar uma criança da rua, de tirar uma criança do desalento, de tirar uma criança, né, do abandono. É muito triste a criança ser abandonada. Ela nascer sem pai, sem mãe, sem uma família, sem um avô, sem um tio. Então isso é muito triste, crescer num ambiente totalmente insalubre, num ambiente muito difícil. Eu conheci uma jovem, uma criança, que ela tinha sido adotada e depois que a família descobriu que ela tinha um probleminha cardíaco, devolveram ela para o lar. Então, como se fosse uma peça com defeito. Então, hoje na lista de adoção já diz
se a criança tem alguma deficiência, se tem alguma debilidade, as pessoas já sabem por quê. Hoje é importante a gente saber disso, né? Porque não é qualquer pessoa que tem a capacidade, o amor de cuidar de uma criança com certas necessidades especiais, né? Então, vê que a gente está muito distante ainda desse amor, de exemplificar, de exercitar esse amor dentro da gente, né? O Evangelho também diz o seguinte, que não existe felicidade maior no mundo, comparada à melhor festa, festa de formatura, festa de casamento, seja de que festa for, não existe alegria maior do que a alegria que se sente em praticar o bem, em praticar o amor. Quando a gente pensa que vai levar amor, que vai ajudar, quem é ajudado? Somos nós. Quem é que sai fortalecido de lá? Somos nós. Quem é que sai com as energias refeitas? Somos nós. Então a gente pensa que vai levar alguma coisa, mas a gente está trazendo e recebendo o benefício, o amor. Porque o amor, quanto mais a gente dá, mais ele se multiplica. Vejam só. Essa coisa de dizer, eu amei só uma única pessoa e só vou amar essa pessoa, nunca mais vou amar ninguém. Que é isso? Você tem a capacidade de amar quantas pessoas você se dispuser a amar. Porque o amor não tem limite não dentro da gente. É como os filhos. A gente ama os filhos a todos igualmente. Claro que existem também as afinidades espirituais. Tem uns que são mais afetos, outros menos, mas a gente não deixa de amar por conta disso, não. A gente ama da mesma maneira. E esse exercício que começa no cadinho do lar, é importante, porque diz assim, a maior caridade que se pratica é dentro de casa. Porque se a gente não se suportar dentro de casa, como é que a gente vai suportar o mundo? Se a gente não se amar e não amar o próximo, né, como é que a gente vai amar Deus? Se Deus é muito maior do que tudo isso. E além do mais, a gente tem que entender de que todos nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai, somos espíritos eternos, filhos de Deus. Independente de você acredita em Deus ou não, que nome você dê a Ele, isso não importa. Não importa a sua cor, a sua tonalidade, não importa o seu gênero, não importa o que você escolha para a sua vida, não importa, é sua vida que diz direito só a você. Então, nós temos que nos respeitar e nos amar com todas as diferenças que nós temos e que nós apresentamos. Tem as diferenças evolutivas, né? Tem aqueles seres que se encontram ainda muito mais endurecidos, seres ainda embrutecidos, que ainda precisam passar por muitas experiências para poder desabrochar a sensibilidade, desabrochar o amor, desabrochar sentimentos mais nobres para com o seu próximo. Então, são seres que todos nós estamos num processo de evolução. E esse processo de evolução é diferente de um para o outro. Veja, numa mesma sala, tem crianças que conseguem tirar 10 em tudo. Tem crianças que ficam na recuperação e às vezes com a da recuperação. Porque tem dificuldades de acompanhar a turma. Porque são graus de entendimento, de compreensão, de aprendizado diferente de um para o outro. A gente não pode exigir tudo igual, porque nós não somos máquina, nós não somos robô, nós somos gente vivendo experiências humanas. Então é isso que a gente tem que entender com os filhos da gente, com os irmãos, com o marido, com a esposa, que não existe a perfeição entre a gente. Somos imperfeitos. E o bonito do amor é isso. É um ajudar o outro, é um complementar o outro, é um dar a mão para o outro, é um entender o outro. Então dentro de casa é que está aí o verdadeiro cadinho do amor, da caridade, sabe? De você realmente exercitar isso aí dentro de casa. É com uma mulher difícil, é com um marido difícil, é com uma mãe difícil, é com um filho problemático. Não importa. Você está ali com um comprometimento de se ajudar, de compreender e de trazer o quê? A paz interior. Esse amor que nós precisamos cada vez mais exemplificar. Foi fácil para Jesus estar entre nós? Não foi. Jesus foi crucificado numa cruz.
Jesus foi colocado uma coroa de espinhos, furou toda a sua fronte, toda a sua cabeça. Ele foi humilhado. Na hora que ele sentiu sede, deram foi o quê? Vinagre. Então, quanto sofrimento ele passou ali. E no momento ali, onde lava-se as mãos e entrega para a sociedade, para escolher entre um malfeitor e Jesus. Quem foi que escolheram o que para libertar? Escolheram o malfeitor, o Barrabás. E Jesus não se revoltou, Jesus não nos abandonou, Jesus não guardou mágoa, nem ódio, nem ressentimento, porque é isso que a gente faz. A gente guarda ódio, mágoa e ressentimento das pessoas. No Natal aqui nós vivemos uma experiência bem interessante. Teve o nosso jantar, teve a nossa confraternização, as fotos, né? A rede social que a gente gosta de postar. E eu trabalhei mais ágil do que nunca dessa vez, porque eu cheguei em casa, parei, já fui juntando tudo, já fui colocando para que as pessoas acompanhassem assim. Então, sabe, uma coisa assim bem rápida. As fotos que Rosângela tirou aqui, botou, e na mesma hora eu já peguei, já passei também, juntei, já fiz um vídeo, coloquei tudinho. Mas recebi pedras. Teve uma pessoa, frequentadora, trabalhadora da nossa casa, que entrou no meu zap e fez acusações, denegrindo minha imagem, disse coisas horríveis para mim, me falou sobre, sabe? Então foi uma coisa tão séria o que ela falou. Eu printei tudo, guardei isso, depois eu falo com a direção, mas depois eu disse, sabe, eu fui trabalhando aquilo ali, eu disse, o mal não se devolve com o mal, não é? Não se devolve com o mal. Então, deixa a poeira baixar, deixa as coisas passar. Vocês sabem que a gente, quando faz as postagens, as pessoas acompanham, curtem, comentam, não é? E uma pessoa que não frequenta mais aqui a casa, mas que frequentou aqui, viu a postagem e fez um comentário. Pronto, bastou isso. A pessoa não está nem frequentando mais aqui. Mas não foi ela que criou esse problema. Foi a pessoa daqui, a frequentadora da casa. Tá entendendo? Porque disse que eu que passei o material todo para ela e criando uma situação que nem existiu, só na cabeça dela. Você tá entendendo? Então ela me agrediu assim muito feio. Foi uma coisa assim que hoje as pessoas acham que através das redes sociais, não é? Você pode dizer tudo que você tem vontade, não é? Então foi tão agressivo o que ela fez, foi tão feio que eu disse a ela, olha, você me deve desculpas pelo que você está me acusando. Me acusou de falsa espírita, me acusou de não sei de quê, me acusou, foi muita coisa, foi muito sério o que ela fez comigo. Então foi muito assim dolorido, sabe? Foi muito dolorido. Eu vim para cá hoje fazer essa palestra e disse, meu Deus, eu espero que ela não esteja lá na tribuna, na Assembleia, né? Porque fica difícil a gente não guardar mágoas, né? Não guardar ressentimento, não guardar, sabe? Diga você, sem medo de errar. Isso é uma verdadeira trama que a espiritualidade tem como objetivo destruir o nosso trabalho, se utiliza de trabalhadores da própria casa para fazer. Você veja que em vigilância, não é da pessoa, não é? Tipo de situação. Em vigilância. Mas vamos em frente, não é? A doutrina diz que a gente tem que realmente trabalhar. Quando a gente consegue conversar e colocar para fora, a gente já alivia bastante, porque eu estava com isso preso dentro de mim desde o Natal e eu não consegui falar com ninguém, sabe, sobre a situação, sobre a agressão que eu sofri, né? Pelas postagens, tudo tão lindo. E teve elogios também, disseram, olha, foi tão rápida. Aí Dineide do Santo colocou, não é? Então aí a gente faz parte, né, do trabalho, faz parte
das nossas imperfeições humanas, né? Então, vamos em frente. Então, vamos lá, o motivo de resignação. Perdoar não é esquecer, porque a gente não esquece as coisas que fazem com a gente, porque isso aí seria desmemorizar, não é? Perdoar é a gente não vibrar na mesma sintonia e não desejar o mal em troca à pessoa que está lhe prejudicando ou tentando lhe prejudicar. Então, o perdão é isso, é você não comungar com os ideais daquela pessoa, não pensar na mesma faixa vibratória e não desejar o mal para ela. Então, isso é um perdão, não é? Agora, esquecer fica difícil. Agora, quando a gente lembra, vamos relevar, né? Ficar lembrando coisa ruim, vamos deixar no cantinho lá e vamos substituir esses pensamentos por pensamentos alegres, pensamentos bons, não é? De harmonia, de felicidade, de tranquilidade, porque é isso que a gente precisa, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, né? É isso que a gente precisa, né? Vivenciar o amor, né? E é isso aí, Jesus nos ensina. Agora, como é difícil a gente aceitar uma coisa dessa, a gente fica realmente tomado de certas emoções difíceis. É verdade. Mas Jesus aceitou e mostrou para a gente como devemos aceitar. Isso. Então, para a gente ser espírita, a gente tem que prestar atenção nas lições que Jesus nos deixou. E ele foi o livre aberto na vida para nós. É verdade. É o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo, né? De como a gente deve reagir ou agir diante das agressões, diante das injustiças, diante das calúnias, difamações, não é? Então, dessa maneira que ele nos ensina. Porque para a gente aprender como não devemos nos comportar diante das ofensas, entendeu? Porque muito bem compartilhar conosco. É porque aqui eu me sinto em família, né? Aqui eu estou numa grande família. Nós sabemos que nós temos muitos doentes ainda. É verdade. E é por essa razão que você fez muito bem relevar. Continuando aqui, motivo de resignação, ele diz: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece aos céus as dores que os fazem avançar. Nesse item aqui, quando ele diz que a gente tem que saber viver a dor e o sofrimento aqui, por que essa chamada de atenção do mundo espiritual para a gente? Porque no item subsequente, ele vai falar aqui sobre o suicídio e a loucura. Porque muitos não aceitam a dor e o sofrimento e aí buscam essa porta estreita, essa porta falsa, que é o suicídio. E outros enveredam pela loucura, que também é a não aceitação de uma realidade. Então ele fica tão injuriado, ele fica tão revoltado, que a memória dele entra em descontrole. Ele perde o controle sobre os seus pensamentos, sobre o seu raciocínio, sobre a sua mente. E aí entra no estágio de loucura. Qualquer um de nós aqui pode, aquele chamado surto, não é? A gente pode surtar, que é justamente a falta de calma e resignação. É não aceitação, não ter calma e resignação diante da dor, do sofrimento, das injúrias, de todo, sabe, a situação difícil que a gente vivencia aqui. Então Jesus continue realmente sendo para nós o nosso modelo, o nosso guia. Que a gente nunca desanime de continuar fazendo o bem, de continuar estudando, de continuar nessa senda do amor, porque para ele não foi fácil, para nós também não é fácil. Mas a gente tem ele.
sempre ao nosso lado, e nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos os protetores espirituais, nós temos os nossos familiares, amigos, que também velam por nós temos os nossos amigos encarnados, ou seja, nós temos uma cadeia imensa de amor ao nosso derredor, para nos dar essa força que a gente precisa para continuar a nossa jornada. Então nós rogamos a Deus e a Jesus para que continue nos abençoando e que a gente se esforce cada vez mais a continuar nessa trilha, nessa senda do amor. Muita paz para todos. Graças a Deus.